Olá, amigo estudante! Eu sou o professor Célio. Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem, à matemática. Para acompanhar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Dê o seu like e compartilhe. Assim você também dissemina o saber, divulga o conhecimento a todos. E para ter o melhor aproveitamento desta aula, no link na descrição você pode acessar a aula anterior, a aula prévia, ok? Vamos à nossa aula. Dando continuidade a classes e ordens. Então, classes e ordens, parte 3, é a última parte, desse assunto de matemática, ok? Leitura ou escrita, por extenso, dos números naturais, dando continuidade, como disse, ao vídeo anterior, à aula anterior, de números mais extensos. Vamos aprender a ler ou escrever números mais extensos dos números naturais. Como você já vem aprendendo, os números naturais, eles são contados seguindo o sistema decimal e, portanto, existe uma classificação em relação à posição de cada algarismo no número, Então, a primeira classe você já conhece, que é a classe das unidades, ou também classe simples, em que você aprende que os algarismos são classificados da direita para a esquerda, Então, a primeira ordem, que é a das unidades, a segunda ordem, que é a das dezenas, e a terceira ordem, que é a das centenas, ok? Então, essa é a primeira classe, mas existem outras classes. Por exemplo, segunda classe é a próxima classe, não é? A segunda classe é a classe do milhar, Então, são números mais extensos, Dando continuidade, temos a terceira classe, que é a classe do milhão, dos milhões, não é isso mesmo? Vamos à quarta classe. Quarta classe, classe do bilhão. Então, os números naturais estão agrupados em classes. A primeira classe você já aprendeu, a segunda classe é a classe do milhar, a terceira classe, a classe do milhão, a quarta classe, a classe do bilhão. Aí, a quinta classe vai ser a classe do trilhão, a sexta classe, a classe do quatrilhão, e assim por diante, quintilhão, sextilhão, infinitamente, ok? Então, você está tendo conhecimento de como os números são classificados de acordo com as classes, ok? As classes são formadas a cada 3 ordens, Por exemplo, a primeira classe que você já aprendeu, não existem 3 ordens da direita para a esquerda? A primeira ordem das unidades, a segunda ordem das dezenas, a terceira ordem das centenas. A gente pode entender assim que o número é separado a cada 3 algarismos, ou a cada 3 classes, ok? Quando vai para a outra classe, que a próxima é a segunda classe, essa segunda classe é formada também, da mesma forma, por 3 ordens, mas começa da quarta ordem, aí quinta ordem e sexta ordem. Se irmos para a terceira classe, vai começar da sétima ordem, oitava ordem e nona ordem, e assim sucessivamente, ok? As ordens são contadas ordinalmente, da direita para a esquerda, de classe em classe. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem é a primeira classe. Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem é a segunda classe, que é a classe do milhar, ok? E assim sucessivamente. Muito fácil de entender. Aqui temos 2 exemplos, 2 tabelas, Essa sempre lembrando que a classificação é da direita para a esquerda, não é? Então, aqui a primeira tabela representa a primeira classe, que é a classe das unidades. Essa segunda tabela é a classe
a segunda classe, a classe do milhar. Então veja bem, sempre, né, de 3 em 3. Né? Então temos aqui, aqui você já conhece, né, a primeira classe das unidades. Então primeira ordem das unidades, segunda ordem das dezenas, terceira ordem das centenas. Aí pulamos para a segunda classe, conforme o número vai aumentando de valor, ok? Então, na segunda classe aqui, nós temos também, novamente, a classificação em unidades, dezenas e centenas. Mas aqui, como é a segunda classe do milhar, então aqui nós chamamos unidade de milhar. Então, é a quarta ordem. Aqui, a quinta ordem, dezena de milhar. E aqui, a sexta ordem, centena de milhar. E assim, consecutivamente, né? E sempre separado entre unidades, dezenas e centenas, sempre a cada 3 ordens, ok? Temos esse exemplo aqui, este número, tá? 45.872, ou 45.872, né? Então, vamos colocar esse número para você entender melhor como é a classificação dele, né, em relação às classes. Primeiro número, né, que é o algarismo 2, aliás, melhor dizendo, algarismo, né? O número é 45.872, então, o primeiro algarismo, olha só onde ele se encaixa, na unidade da primeira classe, que é a classe das unidades ou classe simples. O algarismo 7 se encaixa na dezena, porque são 7 dezenas, 70 unidades. E o terceiro número, o terceiro algarismo aqui, se enquadra na centena. Então, daqui para cá, a gente lê 872, ok? Daqui para cá, a gente lê 72, e aqui apenas 2. Aí, como o número ele é mais extenso, né, é necessário que, do 5 em diante, é necessário que haja mais uma classe. No caso, a próxima classe é a segunda classe, né? Essa é a primeira, essa é a segunda do milhar. Então, o primeiro algarismo aqui, né, depois que entra na segunda classe, é o algarismo 5, ele faz parte da unidade de milhar. Então, daqui para cá, a gente lê 5.872, ok? Fácil de entender, né? O último algarismo aqui, a gente encaixa aqui na dezena de milhar. Então, daqui para cá, a gente vai ler 45.872. Então veja, é muito fácil de a gente compreender como que é a posição de cada algarismo e saber que existem classes, né? E para determinadas classes a gente lê de uma forma específica, não é mesmo? Mais exemplos aqui, ó. Uma unidade de milhar, por exemplo, é equivalente a 1000 unidades, ou qualquer objeto que você queira representar. Aqui no caso, faça de conta que você tem uma cesta com 1000 laranjas. Então, uma unidade de milhar equivale a 1000 laranjas. Lembrando que milhar é de 1000, né? Então, uma unidade com 3 algarismos zeros equivale a 1000 laranjas. Uma dezena de milhar, 10.000 laranjas. Uma centena de milhar, 100.000 laranjas. Ok? Agora, uma unidade de milhão. O milhão agora é a terceira classe, chamada classe dos milhões, né? Então, 1 milhão, né, equivalente a 1 milhão de laranjas. Uma dezena de milhão equivalente a 10 milhões de laranjas. E uma centena de milhão equivalente a 100 milhões de laranjas. Vamos à nossa demonstração? Bem, aqui está pronta a nossa tabela, né? Eu fiz uma tabela, aliás, eu fiz 4 tabelas, né? Cada tabela é uma classe, né? Classe das unidades, classe do milhar, classe do milhão, classe do bilhão, tá? Não confunda milhão com milhar, ok? Vamos começar com um número pequeno, então, por exemplo, 7. O 7, aí a posição dele, né, sempre, né, a gente se baseia da direita para a esquerda em relação às classes. Então, o 7 é um algarismo apenas, a gente sabe que está na primeira classe. Então, 7 unidades. Um outro número, vejamos o número 23. Tá?
23 possui apenas 2 algarismos, então ele faz parte da primeira classe. Então, o primeiro algarismo aqui da direita para a esquerda pertence à unidade, o segundo algarismo pertence à dezena, não é? Então, são 2 dezenas, logo são 20 unidades. 20 mais 3, 23. Vamos ver mais um exemplo aqui, digamos o número 674, ok? Esse número possui 3 algarismos, portanto, ele ainda pertence à primeira classe. Então, 4 aqui, 7 e 6, tá? E a leitura é, o 6 está na centena, então 6 centenas são 600 unidades, então 600 e o 7 está na dezena, são 70 unidades, então 670 mais 4 unidades, somando dá 674 unidades, ok? Vamos a mais um exemplo aqui, aleatoriamente, vou formar um número aqui com 4 algarismos, né? Então a gente vai separando, né, de 3 em 3 mentalmente, né? 3 algarismos aqui, e aqui nós temos 1. Então a gente sabe que esses 3 primeiros algarismos aqui fazem parte da primeira classe. E aí colocamos da direita para a esquerda, não é mesmo? E depois, o próximo algarismo aqui, o 3, ele pula imediatamente para a próxima classe, que é a segunda classe, a classe do milhar. Então nós colocamos aqui, ok? Então, posicionamos sempre da direita para a esquerda. A leitura ou a escrita é feita ao contrário, não é? É da esquerda para a direita. Então, lemos primeiro aqui da esquerda para a direita. O primeiro algarismo aqui, o 3, que é da segunda classe, ele pertence à unidade de milhar. Uma unidade de milhar equivale a 1000 unidades. Aqui, como temos 3 unidades de milhar, então 3.000. Portanto, 3.642. Vamos a mais um exemplo. Agora, eu vou dar um exemplo em dinheiro, né? Em reais, ok? Vejamos aqui, estou criando um número aleatoriamente. Esse número aqui extenso normalmente é encontrado nas casas lotéricas, né, que representa o prêmio das loterias. E vejamos como que nós fazemos a leitura, ok? Depois da vírgula aqui, esses algarismos representam centavos. Então, para ficar mais fácil, a gente pode esquecer os centavos, tá? Deixa os centavos de lado e vamos nos concentrar nos números daqui para cá, porque são os números inteiros, né? E o que a gente observa? Depois de 3 algarismos aqui, olha, o 2, o 4 e o 5, existe um ponto de separação, que é o ponto de separação de milhar. Depois tem um outro aqui, ó. Depois de 3 algarismos tem mais um ponto aqui. Nas calculadoras, às vezes, o ponto de separação de milhar pode ser uma vírgula e o que separa a parte quebrada do número pode ser um ponto. Depende da calculadora, ok? Então, esquecendo os centavos, que são os algarismos 2 e o 5, nós temos aqui, ó, 3, depois mais 3 e esse algarismo que está sozinho. Então, essa é a primeira classe, essa é a segunda e essa é a terceira. Então, a primeira classe das unidades, a segunda classe do milhar e a terceira classe aqui, que é onde está o algarismo 2, é a classe do milhão. Então, na hora de lermos, vai ser 2.038.245, tá? Reais e 25 centavos, ok? Vamos a mais um exemplo. Criar um número aqui aleatoriamente, tá certo? Vejamos 5, 8, 7, 9, 5 novamente, 4, 3, 2, deixa eu contar aqui, 3, mais 3, mais um número aqui, e
mais outro número aqui. Então vamos pegar vamos tentar ler esse número aqui, né? Esse número grandão que está aqui. Então, sempre separando de 3 em 3 algarismos, né? Então aqui eu vou colocar um ponto de separação de milhar, depois aqui outro ponto, depois aqui outro ponto, tá? Então temos 3 algarismos aqui, 3 aqui, mais 3 aqui e esse aqui com 2 algarismos, ok? Então, primeira classe das unidades, segunda classe do milhar, terceira classe do milhão e a quarta classe aqui, onde há os 2 algarismos, o 5 e o 3, é a classe do bilhão, ok? Então veja como é muito fácil, é só você lembrar que o número ele precisa ser agrupado de 3 em 3 algarismos, ok? Então vamos ler agora. Esses 2 algarismos aqui, né, o 5 e o 3, estão na classe do bilhão, não é? Então o algarismo 3 aqui é a unidade de bilhão, tá? Então uma unidade de bilhão equivale a 1 bilhão. Como temos 3 unidades, então são 3 bilhões. Aqui o algarismo 5 está na centena de bilhar, melhor, desculpe, dezena de bilhar. Então, uma dezena de bilhar representam 10 bilhões. Então, como nós temos aqui 5 dezenas de bilhar, nós temos então 50 bilhões. Então, vamos agora ler este número. 53 bilhões, 879 milhões, 543 mil e 248, ok? Agora eu vou escrever por extenso o valor desse número aqui, ok? Então, começando, né? 53 bilhões e 879 milhões e 543 mil e 248, ok? Então, essa é a forma como fazemos a leitura ou a escrita de um número natural, ok? Sempre nos orientando pela organização de cada algarismo em relação a ordens e em relação a classes. Esse conhecimento é fundamental para que você saiba ler um determinado número e também para que você consiga fazer alguma determinada operação matemática através do conhecimento da posição de cada algarismo, ok? Bem, amigo estudante, nós terminamos a nossa aula de hoje. Procure rever essa aula para que você aprenda cada vez mais. Dê o seu like, compartilhe, ok? Até a próxima aula.